Olá pessoal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Jartson e esse é o episódio 117 do Abananados Instacast. E para este episódio nós convidamos Marquinhos Viana, que é lá da cidade de Solânia, é artista, produtor. Claro, vocês já devem ter visto ele por aí pelo Instagram, né Marquinhos? Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer, satisfação enorme estar aqui, obrigado pelo convite, eu me sinto até famoso com esse, deve ter visto pelo Instagram da vida. Estamos aqui. Na verdade você está fazendo umas boas coberturas por aí, né? A gente já acompanhava o seu trabalho, mas agora ainda mais depois que você está fazendo essas coberturas nos eventos, né? Com maestria, inclusive, gostaria já de pontuar. Obrigado. E aí, Marquinhos, claro que algumas pessoas ainda não te conhecem, né? Sobretudo aquelas que estão assistindo pelo YouTube, que não assistem lá pelo Instagram. E nesse momento eu vou pedir para que você se apresente para o nosso público. Bom, então, meu nome é Marquinhos Viana, Marcos Viana, como preferir. Na verdade, eu sou um pouco de tudo. Eu gosto de dizer que eu sou multifunção, na verdade. Além de apresentador, entrevistador pelo Cultura na Serra, comecei desde cedo minha carreira na comunicação, né? Através da comunicação. Tenho uma empresa, sou CEO hoje da Take 1 Produtora de conteúdo, entretenimento e cultura. Trabalho com arte, sou assessor da Secretaria de Cultura e Turismo de Solânia junto com o Tiago Salvador. Enfim, multifunção. E aí, eu faço uma pergunta aqui aos nossos convidados, né? Que faça, na verdade, uma definição mais íntima de quem é. Então, assim, na intimidade, quem é Marquinhos Viana? Marquinhos Viana é um garoto sonhador, um garoto ousado, um garoto que tenta ao máximo fazer acontecer, fazer as coisas acontecer, tanto para ele quanto para as pessoas que estão ao lado dele. Eu acho que é importante a gente saber que de mãos dadas a gente chega longe. Eu acho que eu sou essa pessoa. Eu sonho por mim e pelos outros. Um garoto sonhador e ousado. Consigo resumir nessas duas palavras. Muito bacana. Eu acredito que de mãos dadas, quem está do nosso lado, a gente consegue chegar mais longe. Ajudando quem está um pouco abaixo de nós, a gente ergue aquela pessoa para que até, de certa forma, quem está um pouco acima da gente acabe nos puxando também. E é nessa corrente que a gente vai muito mais longe. E acho muito bacana você dizer que é exatamente essa pessoa. Muito bacana de ouvir. E aí você falava ainda há pouco que começou sua carreira na comunicação. E isso, acredito, né, te levou a cursar jornalismo. Né? A escolha de jornalismo, de seguir nessa carreira, foi por conta desse início na comunicação? Conta aí um pouquinho. Então, eu sempre fui apaixonado pelo jornalismo. Né? Desde pequeno, eu tenho grandes inspirações do jornalismo. Eu acho que o maior de todos que eu sempre tive foi o Ricardo Boechat. Ele, infelizmente, faleceu, né, de um acidente de helicóptero. Eu sempre acordava cedo e colocava no YouTube a Band News FM para ouvir justamente o jornal da Band News de manhã com o Ricardo Boechat. E eu achava genial, aquele bate-papo entre eles. Era um jornalismo dinâmico. Eu acho que eu me apaixonei mais por isso, pela dinamicidade do jeito dele fazer o jornalismo. E foi interessante para mim e eu comecei a me apaixonar daí. E outro motivo também é que eu sempre fui apaixonado pelo rádio. Né? O jornalismo em rádio, para mim, é um sonho. Tanto que um dos meus projetos iniciou no rádio, nessa pegada jornalística, e que me fez chegar até onde eu tô, que é cursando de fato jornalismo. Eu terminei o ensino médio em 2020 e tava com essa dúvida do que fazer. Porque além do jornalismo eu também amo cinema. Então, eu tava nessa dúvida de vou cursar o quê? Audiovisual ou eu vou cursar jornalismo? E fiquei nessa dúvida até o ano passado, onde eu de fato decidi cursar jornalismo e tô por aqui no primeiro período fazendo acontecer. Tem 4 anos pela frente ainda pra me formar, mas vamos lá. Rapaz, esses 4 anos eles passam tão rápidos que eu por exemplo, escolhi bem o curso na época que eu fui fazer. Foi até bom você dar essa parada, né? Pensar realmente no que queria. E depois de jornalismo, quem sabe você não faz o que você também queria, né? Exatamente. E agrega aí a sua profissão. E aí, sua vida profissional começa lá em 2015,
né, como a gente já falou, na comunicação. Queria que você dissesse onde foi, como é que foi. Conta um pouquinho aí desse trabalho, desse seu primeiro trabalho. Então, de início eu nunca imaginei, lá em 2015 eu nunca imaginei ingressar no meu ramo profissional na comunicação. Mesmo gostando, mesmo admirando, eu não imaginei. Até que eu comecei a fazer parte da PASCOM, da paróquia, que eu fazia parte, né, a Pastoral da Comunicação. E ali, junto com o hoje meu sócio, Emanuel, a gente fez muita coisa acontecer na comunicação da paróquia, né? A gente levou a comunicação da paróquia durante todo esse período. Ainda estou hoje na Pastoral da Comunicação, dessa vez em outra paróquia vizinha, porque eu acredito que se isso me levou a estar onde eu estou, porque que eu não continuo contribuindo, né? Não era algo profissional, porque na igreja a gente tem esse serviço voluntário, né? Mas isso me levou até onde eu estou hoje, a ter minha empresa, a trabalhar com comunicação de fato. Bacana. E a gente pode dizer que esse seu primeiro trabalho, ele de certa forma moldou o profissional que você é hoje? Com certeza, né? Tanto pelo profissional em si, quanto na minha personalidade, né? Em quem eu sou hoje. Porque, querendo ou não, a proximidade que eu tive com a espiritualidade, né? Com a minha religião, com o que eu acredito, conseguiu fazer essa pessoa que eu sou. E tanto no profissional quanto na minha personalidade. Então, sim, esse trabalho, esse serviço, ele me fez ser um profissional melhor hoje em dia. E aí, paralelo a todo o trabalho que você desenvolvia na comunicação, você foi ali se envolvendo também no meio artístico, né? E aí no ano seguinte, em 2016, você deu, de fato, o pontapé inicial na sua carreira artística, na companhia artística Fascinarte, né? Com o espetáculo Em Rumo ao Precipito. É isso mesmo, Precipito? Exatamente, Principito. Isso. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência lá com a Fascinarte. Então, eu tinha alguns amigos de escola e eles já faziam parte do Fascinarte desde 2015 e me chamaram, né? Me chamaram em um dia, no começo de 2016, vamos fazer parte, a gente tá estudando para um novo espetáculo. Aí eu, vamos, por que não? Por que não tentar algo novo? E cheguei lá, conheci Tiago Salvador, diretor da companhia artística Fascinarte, e me apaixonei por isso. Né? O meu primeiro personagem, ele meio que era um espelho de mim. O Pássaro Sem Canto era um espelho meu. Tanto que Tiago ele chegou até a adaptar o personagem. O personagem ele não cantava, ele passou a cantar no meio do espetáculo para transmitir um pouco mais dessa essência que o personagem tinha. O espetáculo lindíssimo, inclusive. Tenho ótimas lembranças, ótimas recordações. A gente passou 4 anos em cartaz. Rodamos muitos lugares da nossa Paraíba. E foi incrível de verdade. Adolescentes que queriam fazer arte, que queriam fazer cultura. E a partir daí eu não deixei. Até hoje eu também faço parte da companhia artística Fascinarte. Não estou mais atuando, né? Hoje em dia eu faço mais parte de produção, técnica, bastidores. Mas eu continuo lá porque eu acredito que a arte é de fato o que o mundo precisa hoje para poder continuar evoluindo. Concordo com isso. E surgiu uma curiosidade aqui durante sua fala. Djanira Menezes estava nesse espetáculo? Nesse não, né? Djanira já tinha dado sua contribuição no Fascinarte nesse período que eu entrei. Ela já tinha se desligado um pouco. Mas sempre ali, né? Por perto, sempre ali conversando, sempre ali apoiando e estando junto. Eu lembrei de Djanira porque Djanira está aqui no nosso estúdio hoje. Dá um grito aí, Djan. Inclusive uma das fundadoras do Fascinarte, né? O Fascinarte começou no quintal da casa dela, ela falou isso já por aqui. Pois é. E aí também, além da atuação lá na companhia Fascinarte, você também é cantor, né? Como é que você descobriu esse talento? Também na igreja. Além da comunicação, também na igreja eu descobri que eu cantava. Ou pelo menos que diziam que eu cantava. E aí eu comecei a cantar nas missas, comecei a cantar em algumas coisas. E depois olharam pra mim e disseram, por que tu não canta numa quermesse? Faz uma animação de uma quermesse. Cantei em algumas e gostei.
né? Tanto que de início eu queria fazer isso acontecer, eu queria colocar pra frente o meu lado profissional enquanto cantor. Mas aí, na caminhada, a gente acaba deixando algumas coisas de lado pra focar em outras. E hoje em dia é mais como um hobby mesmo. Mesmo que algumas pessoas ainda olhem pra mim e digam, vai, tenta, você tem potencial. Mas hoje ele fica mais como um hobby mesmo. Mas se me chamarem pra cantar, eu tô por aqui. Era a minha outra pergunta, né? É um hobby ou daria pra profissionalizar isso? Então, desde 2022 eu tenho um projeto que o título é Um Pouco de Mim. E é um projeto incrível de um EP. E desse EP sairia um show, né, um espetáculo que eu quero colocar pra frente, eu quero fazer. É uma das minhas realizações. A minha realização, na verdade, enquanto cantor é essa. Mesmo sendo um hobby, eu queria fazer esse EP acontecer. Tem um número de faixas pra esse EP? 6. São 6 músicas. Todas já estão prontas? Então, ainda não. Eu acho que esse é o motivo da gente não ter lançado ainda. Porque a gente... Mas letra tá ok. Tá, assim. Então, talvez seja um momento de ir levando isso adiante, né? Pra lá na frente conseguir o lançamento desse Exatamente. EP. Não estava no nosso script, mas aí eu fiquei curioso para conhecer a voz do Marquinhos. Eu vou pedir para que você dê uma palhinha em uma música que seja aí, claro, do seu repertório. Então, não vou cantar nenhuma música autoral, mas tem uma música que eu gosto muito, que é Monstros, do João, que é perfeita. É uma música que retrata um pouco da vida dele enquanto cantor, e eu me espelho muito nessa música. Agora eu corro com meus lobos, danço ao redor do fogo, bem nos olhos vejo os monstros que insistem em me encarar. É uma música linda. Rapaz, inclusive eu recomendo. Timbre muito massa. Se eu fosse você, eu investia nisso também. Né? Eu sei que às vezes a gente fica ali querendo fazer só por hobby, mas dá pra profissionalizar. Inclusive, eu vou ser bem sincero, eu não tenho papas na língua. Uhum. Que tem timbres aqui na região que eu simplesmente nem curto muito, né? De pessoas que são até mais conhecidas e tudo mais, e às vezes tem um talento ali escondido com um timbre maravilhoso igual o seu. Então, invista nisso aí, ó. Obrigado. A gente tenta. Vamos em frente. Vamos pensar. Vai que 2025... Tem muito chão em 2025 ainda. Né? Pois é. E aí, pegando esse gancho da música, eu queria saber quem é que te inspira nela. Então, eu sou apaixonado por MPB. Né? Eu acho que o MPB brasileiro, a música popular brasileira, ela tem a sua essência no coração do país. E, inclusive, quem não gosta de MPB, eu sinto muito, gente. Sinto muito. Você não sabe o que é música. Mas hoje, além de vários cantores da MPB, mas hoje eu puxo um pouco pro lado pop brasileiro. Eu acho que o João Vitor România, é um cantor que ele chegou tão longe, vindo do interior. Eu me inspiro muito nele por conta disso. Porque ele era um garoto do interior, fazendo faculdade, que não queria apresentar sua música pra ninguém. Ele queria deixar isso com ele. Mas aí amigos de faculdade pegaram o celular dele certo dia e ouviram uma música que ele tinha composto e incentivaram, né? E hoje ele é o maior artista pop brasileiro, homem. E lotou 3 vezes um estádio no ano passado, esse ano, fazendo a maior turnê do Brasil. Eu acho que ele é minha maior inspiração hoje na música. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo.
A gente percebe, e isso até me entristece também, e nós temos muitos talentos, né, por todo o Brasil. Quando você pega um programa musical como o The Voice, por exemplo, e a maioria das pessoas que se apresentava lá era melhor, muito melhor, do que muitos dos apresentadores que estavam ali, né? Então, Verdade. a gente olhava assim e dizia, rapaz, olha o timbre, olha essa extensão vocal, olha que talento sendo desperdiçado. E às vezes aquela outra pessoa, só porque tinha um pouco de dinheiro, porque teve uma oportunidade, acabou chegando lá e essas pessoas não, né? Então, eu acredito que a gente precisa de mais investimentos na cultura, né? Para que a gente possa disseminar, de fato, esses artistas que precisam parar de ser artistas locais e ser artistas nacionais, internacionais. A gente pode pegar aí o exemplo da própria Anitta, né? Uhum. Tem sua base familiar aqui em Guarabira e que conquistou o mundo, de certa forma, né? Então, a gente precisa de mais artistas brasileiros Sim. nesse porto. E a gente precisa, pessoal, que também vocês escutem MPB, Então, que vocês escutem... Então, dentro da produtora a gente conversa muito sobre esse meio artístico e tem uma frase que um dos nossos cantores que a gente agencia gosta muito de usar, Kelso, inclusive, mandar um abraço pra ele, ele gosta muito de usar. Não existe artista de casa, cantor de casa, artista local. Não existe prata da casa, ouro da casa. Não, gente. Artista é artista. Eu posso ser de São Paulo, vir pra cá, eu sou artista. Eu posso ser daqui, eu sou artista. Não existe nomenclaturas diferentes pra artista, não. Artista é artista. Se você não escuta também, escuta a galera daqui da região, começa a escutar, apoiar a galera por aqui, porque tem muita gente que tem o desejo realmente de levar não só o próprio nome lá pra fora, mas o nome da cidade e o nome da região também. Pois é. Um Dani Xavier da vida, por exemplo, né, que teve aquela oportunidade e depois, tipo, é mais um artista regional, vamos assim dizer, né, mas poderia estar estourada no Brasil. Exatamente. Se tivesse tido uma oportunidade maior. Porque tudo, infelizmente, gira em torno do financeiro, né? E a gente que é de interior, a gente entende isso e sofre isso. Porque, infelizmente, também quando vem uma grande festa para essas cidades, aquele artista que mora ali naquela cidade, o cachê dele é menor. Porra, o cara é artista. Exatamente. Ele é cantor. E quando a gente cobra o valor que deveria cobrar, com esse valor eu trago outra banda de outro lugar. Desvalorizando completamente o trabalho. Você olha assim, e às vezes, infelizmente, aceita que é para ter uma certa projeção. Sim. Né? Para ter portfólio, para ter currículo, infelizmente. Sim. Mas é o que acontece muito. E aí, lá na cultura de Solane, né, a gente já viu que você tem bastante contribuição, né? E uma delas é a dança no grupo Raízes das Solanáceas. Conta também um pouquinho como é que foi essa experiência dessa dança. O cara é artista de todos os jeitos, né? É cantor, é produtor. Conta aí. Então, o Raízes das Solanáceas foi um período da minha vida, inclusive antes do Fascinarte, foi um período da minha infância que eu dancei no Raízes, enquanto era no tempo que era grupo folclórico. O Raízes, antes de ser uma quadrilha junina, que é hoje, inclusive esse ano, vai estar de volta, ele era um grupo folclórico, de danças folclóricas, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Inclusive, Djanira era coordenadora nesse período do Serviço de Convivência. Djanira é um cãozinho. Pois é. E eu dançava no Raiz das Solanáceas, um pirraia pequenininho, gordinho, lá no meio da galera. E foi um período muito bom, né, na minha vida. Período incrível, né? Poder mostrar a nossa cultura, nossas raízes, de fato, através da dança, através da música. Muito bacana. Inclusive, você mencionou ainda há pouco que esse ano vai ter aí um retorno. E eu já soube, vi spoiler, né? Porque a gente conversou um pouco antes. E você vai ser o marcador da quadrilha junina, né, deste ano. Conta aí como é que tá sendo esses preparativos, né? Como é que chegou a você mais essa ocupação? Então, mais essa ocupação, exatamente. Às vezes os meus sócios olham pra mim e dizem, o que é que tu vai inventar mais, pelo amor de Deus? Desde o ano passado, eu comentava com o Tiago Salvador sempre, né? Tiago,
Vamos voltar com raiz, voltar com raiz, vamos tentar, vamos ver na próxima gestão se a gente consegue, se der tudo certo. E aí, esse ano, fui pego de surpresa, entre aspas, porque no fundo eu já sabia do retorno, né? Do retorno do Raiz das Solanáceas. O prefeito, junto com a secretária de Desenvolvimento Social e junto também com o Tiago, secretário de Cultura e Turismo, ressuscitaram esse grupo. Esse grupo que, para mim, tem um lugarzinho guardado. E quando voltou eu fiquei muito feliz, imensamente feliz. Dessa vez volta na direção de José Carlos Salvador, que é um dançarino incrível também, uma pessoa incrível. E ele me fez o convite, né? Na minha animação, na minha empolgação lá, eu acabei deixando escapar, se precisar de ajuda, né, eu tô por aqui. Aí ele falou, então, eu não sabia quem chamar como marcador. Vamos, eu disse, tô dentro. Bora. Vamos. Inclusive, anunciamos ontem, né, eu estando como marcador dessa temporada 2025. E eu creio que vai ser uma temporada incrível, de verdade. O retorno do Raiz vai ser incrível. Muito bacana. Eu acho que tem muitos projetos que foram morrendo ao longo do tempo, né? Falta de incentivo mesmo. E quando um projeto desse é resgatado, né, a gente fica até feliz, porque movimenta muito a cultura, né? Então, a nossa cultura ela realmente precisa de movimento. Solânia tem um trabalho bastante massa nesse sentido de movimentar a cultura, né? Tiago tem um trabalho bacana à frente disso. Inclusive, vai ser nosso convidado em breve, viu, Tiago? Já fica aí se preparando para vir para o Abananados também. E muito bacana você, que fez parte desse projeto, agora retornar com ele, né, para uma outra função. Quem sabe fazer com que esse projeto se desenvolva ainda mais nos próximos anos. Sim, com certeza. Deixando de dançar, né, porque eu acho que minha vibe dançarina já foi embora, não existe mais. Eu vou me movimentar só como marcador mesmo dessa vez. Invista na voz. Exatamente. E agora, Marquinhos, vou te pedir licença só para enaltecer a minha patrocinadora, a Qualivida, e como eu falo semanalmente aqui, né, é uma empresa séria que conta com os mais diversos profissionais da saúde, bem como exames laboratoriais. Então, se você está precisando cuidar da sua saúde, vai até a Qualivida, consulta aquele profissional, né, que você está necessitando, um cardiologista, um clínico geral, né, já sai de lá com os teus exames prontos. Claro, cuida da tua saúde. Qualivida, qualidade de vida. E agora voltando para a nossa entrevista, Marquinhos, vamos falar um pouquinho da Take 1, né? Então, além de toda essa inserção aí na cultura lá de Solânia, em 2020, em meio à pandemia, né, você fundou a Lime Maker Produções, né? E em 2022 mudou de nome para Take 1, né? Qual é o foco da sua empresa? Esse projeto era um sonho antigo? Discorra a respeito dele aí agora. Então, a Lime Maker Produções, a ideia chegou em 2018, né? Nem lembro qual a idade que eu tinha mais também nesse tempo. Em janeiro de 2018, com uma prima minha, Karen, a gente conversando e por que não a gente começar a trabalhar com fotografia, né? Por que não a gente começar a trabalhar com vídeos? Eu gostei da ideia, tanto que o nome Lime Maker é justamente por conta do nosso sobrenome. Lime, que é tradução de lima no inglês, e Maker, criador. Lime Maker Produções. Esse projeto ficou 2 anos no off, até que em 2020, no meio da pandemia, com aquela explosão de lives, a gente começou a trabalhar com isso. A gente começou a fazer lives também de alguns artistas, e no show, na live show de um desses artistas, a gente olhou e disse, cara, dá certo, bora botar pra frente. E foi o pontapé inicial. Em julho de 2020 a gente disse, não, vai pro mercado. E aí a gente começou aos poucos, pequeno, até que em 2022, finalzinho de 2021 para o início de 2022, chegou Emanuel e chegou João Pedro, que são hoje os meus sócios, e a gente decidiu fazer esse rebranding, né, essa repaginada da marca, porque Lime Maker era uma palavra que custava da galera falar. Era uma palavra um pouco complicada da galera falar. O corte vai sair. Eu falei errado aqui. Não vai sair não, né? Então, aí a gente disse, não, vamos procurar outra palavra que seja curta e que a galera consiga falar.
e que tem a ver com o nosso ramo, né? E aí veio o take. Take, porque take é captação, captação de uma cena, né? É um take. E aí no cinema a gente usa muito take 1, take 2, take 3, cena 1, take 2, cena 1, take 5, enfim. E a gente decidiu colocar, não, vamos ser o primeiro, take 1. E aí ficou take 1, produtora. Hoje a gente trabalha com conteúdo, é o nosso nicho principal, conteúdo audiovisual, design gráfico, fotografia e locução, né? Dentro dessa parte de locução a gente tem um estúdio que hoje também agrega o audiovisual, que é o nosso estúdio de podcast, que é o primeiro estúdio locável da região de podcasts. E fora conteúdo, a gente também trabalha com entretenimento e cultura. A gente produz filmes próprios, filmes originais nossos, curtas-metragens. Nós temos 4 curtas-metragens em produção hoje, que vão ser lançados no Festival de Cinema desse ano 2025 de Solânia, o primeiro festival de cinema que nós também estamos organizando. E dentro da área de entretenimento e cultura também a gente trabalha com produção de eventos. A gente faz produções de eventos, a gente trabalha nesse ramo. Bacana. E além disso, né, a gente tem também a assessoria de artistas, produção de artistas dentro da casa, dentro da Take 1, produtora hoje. Então a gente trabalha em alguns nichos, a gente tem algumas divisões, como você pode ver, mas cada divisão organizada ali com suas respectivas coisas. Conheço pelo menos 2 agenciados aí. Janeiro Menezes e Kelson Key. Exatamente. E tem mais um, né? Fora eu também, que eu sou agenciado, mesmo não sendo profissional na música, mas eu também sou agenciado da produtora. Bom, e aí a gente pode dizer que a Take 1 produtora, ela te levou a expandir ainda mais, né, o seu trabalho. Hoje você é cineasta, você é produtor inclusive de artistas e eventos, né? Fala um pouco desse trabalho. Quantos agenciados hoje vocês contam lá na Take 1? E, em média, quantos eventos, assim, vocês já produziram? Então, de agenciados, a gente hoje possui oficialmente 4 artistas. E sou eu. Tem Kelson Keys, que foi o nosso primeiro agenciado como Take 1, enquanto Take 1, porque no tempo de Lime Maker a gente agenciou também uma dupla musical. Eu, Kelson, Djanira Menezes, que é atriz, ela não canta, pelo menos eu acho que não, eu espero que ela não esteja escondendo nenhum dom musical. E nós temos Cássio Rocha também, que é um cantor da cidade de Serraria. Agenciados a gente tem esses 4, mas a gente também faz uma produção ali de escritório de João Pedro do Acordeon, né? Quando ele necessita da gente, a gente dá essa disponibilidade, a gente tá fortalecendo e ajudando aí o trabalho dele. Rapaz, eu não conhecia Cássio como cantor. Conheço Cássio lá da ótica, né? Me atende super bem, resolve meus problemas. Aí outro dia eu vim cantando, eu disse, peraí, eu conheço esse menino. Aí me lembrei que era lá da ótica, e ontem, né, ele tava curtindo, hoje na verdade, né, tava curtindo a publicação do podcast contigo. Aí eu disse, aí fui dar uma olhada no perfil, então ele tá como cantor profissional agora. Também. Exatamente, ele é cantor profissional, inclusive um cantor incrível, Cássio. Mandar um abraço também pra Cássio, pra toda a banda, a galera da banda da Central do CR. É um cantor incrível, com um projeto também bacana que a gente tem pra 2025, pra Cássio Rocha. Muito bacana. E mais recentemente, né, não bastasse tudo isso que a gente já falou aqui, você resolveu, né, apresentar eventos de forma geral com um novo projeto chamado Cultura na Serra. Né? O que é esse projeto e quais planos vocês têm para o futuro com esse projeto? Cultura na Serra, ele nasceu em 2023 com uma ideia de Emanuel, meu sócio. Ele se inspirou, ele ouvia muito um programa chamado Cultura na Borborema, de Campina Grande. E um programa hoje que não existe mais. E ele chegou pra mim e disse, rapaz, essa ideia é bacana. Eu escutava, tal, porque a gente não tenta fazer alguma coisa do tipo. A gente sentou, ficou pensando e fez, e aí, a gente faz o quê? Vamos pro rádio. E foi aí que veio a ideia, né, de programas de notícias na área de cultura e entretenimento para o rádio. A gente iniciou na Correio da Serra FM em fevereiro de 2023, ficamos no ar
até novembro de 2023, mais ou menos, entrevistando a galera, entrevistando algumas pessoas que trabalham com cultura, que trabalham com turismo também. E, posteriormente, quando a gente saiu do ar, a gente disse, e agora? O que é que a gente faz? Foi uma decisão nossa sair do ar e a gente se perguntou, e aí? A gente decidiu, vamos pra internet. A gente iniciou com o portal, culturanasserra.com, e com o Instagram. O Instagram que a gente usava para o programa, a gente começou a soltar notícias de cultura. E a gente olhou e disse, não é suficiente. Não é suficiente, vamos cobrir os eventos da região, vamos entrevistar a galera. E um dos nossos sonhos era realmente entrevistar artistas nacionais, né? Artistas que tinham grande nome e também os artistas daqui, que a gente conseguisse impulsionar isso junto com eles. Aí a gente iniciou ali, eu não lembro o primeiro artista agora que a gente entrevistou, mas a gente entrevistou vários, Maninho Vaqueiro, entrevistamos Núzio Medeiros, entrevistamos Mastruz com Leite, Jonas Esticado, enfim, foram tantos artistas. Maninho foi lá em Dona Inês? Maninho foi em Dona Inês, inclusive altas histórias. Maninho é um cantor que ele não tem nenhum... Filtro? Não tem filtro, literalmente. Até fora dos microfones, né? Até fora da entrevista. Teve uma situação lá que a gente riu muito com ele. Ele é incrível. Eu sou fã de Maninho, enquanto cantor também, então eu sou suspeito a falar. Inclusive aqui, você já tinha comentado, e gostaria de pontuar, né? Que a Adria, que ajudou fazendo essa ponta para você ir para Dona Inês, né? Ela tem feito um trabalho incrível por lá, é bom a gente pontuar também. Exatamente. E o trabalho dela tem se destacado e ela tem expandido isso, né? Ajudando outras pessoas, eu acho muito bacana. Exatamente. A Adria foi essa ponte para impulsionar de fato o Cultura na Serra nessas entrevistas, porque com a entrevista com o Maninho, a gente alcançou um patamar que a gente não esperava, né? Tanto com o Maninho quanto com o Mastruz com Leite também em Solânia. Eu acho que o nosso vídeo de maior visualização hoje é com o Mastruz com Leite, a nossa entrevista com eles. E tem outros cantores também. Vá lá no Cultura na Serra no Instagram, vocês vê lá várias entrevistas que a gente fez. E para novos projetos, você perguntou, esse ano a gente quer fazer uma cobertura junina um pouco mais profunda, né? A gente quer realmente cobrir as festas juninas da região. Bananeiras, Solânia, Belém, Borborema, Cacimba de Dentro, todas as cidades que têm alguma coisa a ver com São João, Santo Antônio, São Pedro, a gente quer estar lá, quer fazer acontecer uma cobertura maior neste ano, para todo mundo, quem não vai para os eventos, quem não vai para a festa, pelo menos acompanhar um pouco do que aconteceu. Eu acho bacana, inclusive, né? Ano passado eu acompanhei um pouco da cobertura que é feita pela imprensa estadual no São João aqui de Bananeiras, por exemplo. Mas é uma coisa que, tipo, vai passar ali na TV e você tem que estar disponível naquele momento para assistir. Você não vai ver depois, né? A não ser que você vá buscar o vídeo e tudo mais. E estando ali no Instagram, é tudo muito mais simples, né? A pessoa não tem que estar buscando aquele pedaço para ver e tudo mais. É só ir lá no Cultura da Serra. Cultura da Serra, né? Cultura na Serra. Cultura na Serra. Só ir lá no Cultura na Serra, já sabe que você vai fazer aquela cobertura e vai ver tudo que rolou ali, né? Dos bastidores, com os artistas e tudo mais. Eu acho isso muito bacana e eu acho que precisa realmente disso. A gente, do Abandanados, tentou fazer algo nesse sentido. Só que aí a gente meio que travou na época. A gente precisa realmente de uma equipe. A equipe do Abandanados hoje conta somente comigo e Emanuel. Então é meio complicado, porque a gente tem nossos trabalhos, né? Então assim, é bem complicado. Então eu acho massa quando vem alguém da região e faz algo ainda melhor, né? Porque a gente tentou engatinhar ali e não conseguiu levar adiante por tempo, por agenda. E que bom que vocês estão conseguindo a agenda para levar isso adiante e fazer acontecer igual tá fazendo. Como eu falava no início para você, tá fazendo com maestria, né? A gente acompanha e tem sido bem feito. Porque não é fazer por fazer, né? Vou ali porque quero entrevistar Maninho. Não. Vamos lá, saber o que vai perguntar, né? Exatamente. Trazer um conteúdo de qualidade, uma boa imagem, um bom áudio. E isso vocês têm trazido bacana demais lá no Cultura na Serra. A gente tem tentado um pouco, né, fazer isso, porque a gente viu a necessidade, a gente olhou pro brejo, a gente olhou pra nossa região e disse, cara, a gente tem tanta coisa massa por aqui,
A gente tem tanta cidade que tenta fazer um trabalho incrível na cultura, no turismo da região, por que a gente não divulga isso? Claro, tem vários outros perfis, outros Instagrams que fazem isso, mas a gente pensou em fazer de uma maneira diferente. Tanto que um dos nossos projetos é uma websérie para contar um pouco de cada cidade. Contar um pouco da cultura e do turismo de cada cidade. É um dos nossos projetos provavelmente para 2026. A gente tem projetos para 2025, tem projetos também para 2026. Tem que ir com calma, meu filho. Exatamente. Estamos pisando um pouquinho no freio justamente para isso, para ninguém também surtar um pouco. Senão daqui a pouco vocês estão aí exauridos. Exatamente. E aí, Marquinho, além de tudo isso, né, tá surgindo agora a ideia de um podcast, né? Que eu acho, inclusive, que já deveria ter. Porque vocês estão com o estúdio montado há mais de quase 2 anos já, né? Quase 2 anos. Quase 2 anos. E aí vocês começaram com o de Eric. A Eric precisou sair daqui, né? Foi trabalhar em outro local. Acabou não indo pra frente. Já vieram outras ideias de podcast que também fica ali meio que no papel. E vocês com um estúdio, com toda a estrutura que vocês têm, com toda a expertise, né, que de fato pode fazer um podcast bacana, já devia ter realmente colocado isso adiante, mas que bom que a ideia tá chegando agora. Já sei que o nome vai ser Podcult, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, estreia, tudo. Conta aí um pouquinho pra gente. Então, muita gente falava a mesma coisa pra gente, né? Muitas pessoas já chegaram pra gente e disseram: vocês têm a faca e o queijo na mão. Então, por favor, façam acontecer. Só que a gente segurava um pouco, né? Segurava um pouco justamente por conta das correrias, por conta de outras afazeres da produtora. A gente não focava nisso. Aí veio a ideia. Não, vamos começar. Vamos começar. Se a gente ficar parado também desse jeito com esse projeto, o projeto vai ficar na gaveta e nunca vai sair. Então vamos começar com a correria ou não, a gente consegue encaixar ali. A gente conseguiu, de fato, encontrar na semana o espaço. Vamos fazer. A gente pretende estrear ainda agora em abril, né? Ainda no mês de abril a gente quer estrear o Podcult. Vai ser um programa quinzenal, né? Pelo menos de início. A cada 15 dias o Podcult vai estar no ar no YouTube. As pessoas, inclusive, precisam entender isso, porque semanalmente dá uma trabalheira que as pessoas não imaginam. Exato. E pra gente, que querendo ou não, a equipe é pequena, né? Além Tanto da a equipe gente pequena, quanto vocês. todo o trabalho que vocês fazem, né? É verdade, verdade. Porque as pessoas costumam muito comparar. Existem podcasts por aí que são 3 vezes por semana. Por que vocês não conseguem? Gente, estrutura, pessoal, equipe, patrocínio. A gente, nós somos um podcast ainda regional. Vamos com calma. Pois é. As pessoas não têm ideia do que é a gente colocar um episódio desse no ar toda semana. E, por exemplo, eu tenho meus trabalhos fora do Abananados. As artes do Abananados, a edição é comigo, Emanuel me ajuda nessa questão de passar as câmeras, ou quando ele está sentado aqui, eu que passo as câmeras. E o Abananados somos nós, eu e ele. Então, assim, demanda muita coisa pra gente colocar um episódio no ar toda semana. Por isso que tudo tem que estar pré-programado aqui. Exatamente. Tudo tem que estar no lugar, nada pode ficar fora do lugar, porque quando dá um probleminha, aí a gente fica com um probleminha lá no áudio, né? Às vezes uma câmera fica meio azulada e tudo mais, e a gente tem tentado entregar o melhor. Mas nem sempre a gente consegue o 100%, né? Então a gente ajusta o que é possível, pede desculpa por aquela semana e segue adiante. Mas as pessoas não sabem o trabalho que é. Então, muita gente chega... Sim, ainda existem pessoas que chegam pra gente e dizem: mas é só colocar a câmera do celular pra gravar e fazer acontecer. Gente, se vocês soubessem, se vocês pudessem entrar aqui no estúdio da Abananados, eu vou dar o de vocês como exemplo, porque inclusive, que estúdio incrível. Obrigado. Viu? De verdade, vocês arrasaram. Se vocês soubessem a quantidade de câmeras, quantidade de máquinas pra fazer isso aqui acontecer. E fios escondidos. Fios escondidos. Você tá vendo bonitinho aqui. A gente costuma muito falar isso nas nossas produções também. Você tá vendo tudo bonitinho. 1 hora de episódio, a gente aqui conversando na maior tranquilidade, mas não vê o pré, não vê o pós na edição, não vê como é controlar as câmeras, controlar áudio, deixar tudo ok. A gente entende muito bem tudo isso. Eu queria que todo mundo pudesse também visitar de vez em quando. Então entendam o podcast dele ser inicialmente quinzenal. Inicialmente a gente vai trabalhar quinzenal. Às vezes a gente...
juro a você, eu já tive vontade de fazer mais de um episódio numa semana. Aí eu queria ter feito mais um, mas não consegue, assim... Até consegue, mas para entregar qualquer coisa, a gente não tem condições. Aí essa pessoa que talvez consiga entregar 3 episódios na semana, talvez o trabalho dela seja só aquele, né? Aí realmente, de fato, consegue, mas a gente tem outros afazeres, é meio complicado de entregar. Exatamente. E vamos chorar um pouquinho. Olha, comerciantes, comecem a entender que a propaganda do seu negócio é essencial para que ele cresça. Sim. Né? Porque, olha, o que a gente sofre aqui quando vai em busca de alguma coisa e tudo mais, de um patrocínio, mas não é brincadeira. Né? Eles realmente não querem investir porque acham que não tem retorno, mas tem retorno sim. E bora patrocinar a gente aí. Tem um retorno gigante, né? Eu, nas minhas redes sociais, tenho um alcance ainda um pouco médio, mas estamos crescendo, graças a Deus, por conta dessas entrevistas com a galera. E eu imagino o quanto vocês devem ter, né, de alcance. Então, investidores, por favor. A Bananados está aqui, Cultura na Serra está aqui. Pois é. Nós estamos aqui, como dizia o filme, né, ainda estamos aqui. Na verdade, o crescimento do Bananados ele foi muito massa desde o início. A gente só subiu, que pra gente foi uma surpresa. Porque, querendo ou não, tem pessoas que não gostam da pessoa Jartson, da pessoa Emanuel, não gostava da pessoa Dayana, né? Que tem isso também. Uhum. E elas tentam nos colocar pra baixo, de certa forma, né? Tem gente que começa a nos seguir só pra olhar como é que a gente tá se desempenhando depois deixa de seguir. Você deve entender. Eu entendo, todo esse com contexto. Certeza. Então, assim, a gente ficou bem abismado com todo o crescimento que a gente teve, né? E eu acredito que vocês lançando de vocês vão perceber a mesma coisa. A gente não regride, só aumenta. E isso é muito bacana. Muito, muito bacana. E aí, estreia esse mês. Você já tem um convidado, né? Que você falou, não vai falar o nome agora, mas não, a gente vai saber. Sem spoiler. A gente vai saber em breve, né? Mas eu acho muito bacana. Tem um outro projeto, né? Solane já teve um projeto de podcast. Inclusive, quando a gente foi lançar o Abananados, muita gente acha que a gente tava tentando copiar alguma coisa. Eu não conhecia o podcast de lá, né? Não sabia. Conhecia a Maralina, mas eu realmente não conhecia o podcast. E aí fui dar uma olhada. E uma pena ter se acabado, né? Ela tentou voltar depois, não conseguiu mais. Mas Solânia tem um potencial tão grande que precisa realmente de um podcast lá também. Até porque, por exemplo, Bananeiras e Arara, né? Solânia tá ali no meio. A gente não consegue trazer muita gente também de Solânia ao mesmo tempo, né? Então a gente traz um lá de Arara, depois traz um de Remígio, Bananeiras. Então, assim, de Solânia mesmo a gente trouxe poucas agora. Tendo um de Solânia, é muito mais fácil de ir mais gente e a gente propagar ainda mais cultura, os artistas e tudo mais. Exatamente. Muito bacana. E aí, como eu já dizia, né, você vem fazendo essas coberturas nos eventos aí com bastante maestria. Eu queria saber se as portas elas têm se aberto para esse projeto. Né? Voltando um pouquinho dele agora. As portas têm se aberto. Vocês têm conseguido captar recursos para... Porque a gente sabe que tem uma demanda financeira grande para produzir algo daquele porte, né? Sim. Então, hoje, até esse momento, toda a parte comercial e financeira está sendo bancada pela Take 1 Produtora. Take 1 Produtora tem feito esse trabalho de bancar essa parte financeira, logística, equipamentos, toda essa questão. Comercialmente hoje, nós não temos nenhum apoio além da Take 1. Mas claro, moralmente a gente tem apoio de várias e várias pessoas, inúmeras pessoas que dão aquela forcinha para fazer acontecer. Você mesmo já falou, a própria Adria, jornalista lá, Dona Inês, ela abriu as portas pra gente ir pra lá, foi incrível. O Tiago Salvador em Solânia abre sempre as portas pra gente estar lá. Aqui em Bananeiras, sempre que a gente tá disponível pra estar lá, pra estar junto, a prefeitura também tá ali e diz, não, podem vir. Vamos lá, as prefeituras da região têm aberto essa porta pra gente estar junto. Mas financeiramente, hoje a Take 1 banca tudo. Olha, esse apoio, ele é essencial. Só que é o que eu tô dizendo, o apoio financeiro ele tem que acontecer. Exatamente. Porque é um gasto muito grande. Com certeza. Eu sei porque a gente já fez cobertura, a gente sabe, né? Os equipamentos são muito caros, as pessoas não têm noção de como, tipo, mas o áudio de fulano não tava tão bom.
você não imagina o preço que é um equipamento bom para conseguir o áudio perfeito. Uhum. Né? Então valorizem mais. Até quando o áudio sair ruim da gente, valorizem, porque a gente está fazendo para vocês praticamente com recursos próprios. Sim, e antigamente, nas primeiras entrevistas, as primeiras coberturas que a gente fez, a gente utilizava só o celular e adaptava. Era uma quantidade de fios absurda para poder fazer um microfone funcionar dentro do celular e fazer uma transmissão legal, uma cobertura legal, um vídeo legal. Mas aí depois a produtora investiu em um equipamento mais profissional. Hoje a gente usa câmera profissional, microfone profissional, pra gente tentar entregar o máximo. Então, comerciantes, investidores, a gente tá por aqui, viu? Pois é, invista nos meninos, que eles têm talento, eles estão fazendo um trabalho legal. E aí, Marquinhos, uma pergunta que eu acabei esquecendo de te fazer é como que é se assistir depois? Não sei se você gosta. Por exemplo, o Emanuel não gosta de se assistir. Eu gravo um episódio, eu assisto umas 2, 3 vezes. Ele olha assim, não gosto de me assistir não. Como que é? Então, eu gosto de me assistir porque eu gosto de lembrar das histórias que a gente tem antes e depois das entrevistas. Né? Como eu falei, com o próprio Maninho Vaqueiro, né? O cantor Maninho, a gente teve uma resenha gigante antes da entrevista dentro do camarim. Ele brincando com a gente brincando com ele também, e outros artistas da mesma forma. Eu gosto de assistir pra lembrar disso, e gosto de assistir também pra ver onde eu errei, onde eu posso melhorar, o que eu posso melhorar. Eu gosto muito de ver isso, de me autocriticar positivamente, construtivamente, pra fazer melhor no próximo, porque eu quero entregar o melhor. Muito, muito bacana. A gente tá se aproximando do final da nossa entrevista, que por sinal tá massa demais. E agora eu queria fazer uma rapidinha, né? Um bate-bola com algumas perguntas que eu elaborei aqui antes. Você já teve mais ou menos acesso. Vamos lá. E a gente vai fazer agora. Sonho de criança. Um sonho de criança. Apresentar um programa. Um sonho cultural. Um sonho cultural. Fazer com que minha cidade seja reconhecida como uma cidade cultural de fato. Um artista daqui. Um artista daqui... Cara, essa pergunta é pesada. Posso citar vários, mas... Inclusive vou citar, tem Djanira, que tá aqui, tem Kelson Keys, tem Suzy Barbosa, tem Tiago Salvador. Mas eu vou resumir todos eles, eu acho, naquele que hoje é o que faz acontecer, né? Tiago Salvador. Tiago, ele é um artista incrível, que puxa a gente realmente pra estar ali na cultura, pra estar na arte. Bacana. Um artista nacional. Um artista nacional. Que não seja João, porque já citou ele. Um artista nacional que não seja... Não, eu vou citar um outro, porque eu já citei João também. Mas... Vamos lá. Um artista nacional. Infelizmente ele não tá mais com a gente, mas eu escuto muito e é uma das minhas inspirações também, Cazuza. Nossa, e agora uma inspiração. Uma inspiração, eu vou trazer mais pro meu lado familiar, né? Eu acho que hoje eu sou quem eu sou por conta da minha mãe. Eu me inspiro muito nela, ela que batalhou desde pequena, né? Desde adolescente já saiu de casa pra realmente correr atrás das coisas. Eu posso dizer que minha inspiração hoje é minha mãe. Não poderia ser diferente, né? Exatamente. Acho que foi a melhor escolha. Alguém que você gostaria de agenciar? Alguém que a gente gostaria de agenciar. Assim, hoje a gente tem artistas tão incríveis dentro da produtora que o artista que vier pra gente é lucro. Então... Ai, tem um gostinho ali. Você deve querer alguém. Eu diria que tem. Tem sim. Suzy Barbosa. Suzy, a gente sonha em agenciar ela. Na verdade, a gente não agenciou ainda porque a gente realmente tá naquele... Nós temos vários artistas. Pegar mais um e não entregar tudo também é complicado. E Suzy, que tem uma demanda incrível e grande. A gente trabalha com ela, né? A gente trabalha com Suzy. Inclusive, a gente tá gravando... clipe dela, né? Vocês a gente tá gravando um clipe, na verdade. A gente tá em produção e vamos gravar um outro que já tá confirmado também. Mas um dia a gente puxa a Suzy também pra dentro do cordão da Take 1. Eu queria abrir um parênteses aqui, justamente para falar de Suzy. Suzy tem uma voz maravilhosa, né? Uma voz inconfundível, que você vai
sentir que é ela onde Sim. você passar, né? Tanto que ela tá lá no meu Deezer, né? O clipe que vocês gravaram, foi a Take 1 que gravou dela, tá lá aquela música no meu Deezer, porque eu gosto da voz de Suzy Barbosa, né? Uma A voz artista dela é daqui da incrível. região. E onde você encontrar ela vai estar com um sorriso no rosto. Se ela lhe ver do outro lado da rua, ela vai falar, ela vai dar tchau, ela é uma pessoa fantástica. Só não aprendeu meu nome ainda. Mas um dia ela... Um dia chega lá. Minha arroba do Instagram é Jarderson Márcio. Uhum. E ela, na cabeça dela, ela juntou isso tudo e ela criou um nome próprio pra mim. Suzy Resenha. Então, o nome que Suzy criou pra mim foi Jademárcio. Muito bom. Jademárcio. Pelo menos já fala tudo no nome só. Eu acho massa. Porque, assim, ela tem essa vibe massa, né? Eu gosto de Suzy Barbosa. E a última pergunta seria, dessa fase, né? A maior meta da sua vida. A maior meta da minha vida hoje é fazer com que a Take 1 seja aquilo que ela nasceu para ser. Não só uma empresa comercial, mas uma empresa que aproxime as pessoas. Pra gente fechar com chave de ouro, o que te motiva todos os dias em cada área de atuação artística e profissional em que você se insere hoje? O que me motiva é justamente aquilo que eu falei no começo, né? As duas palavras que me definem. Garoto sonhador e ousada. Me motiva é a minha ousadia de todo dia acordar e correr atrás dos meus sonhos. Independente de como seja. Independente de como seja. Acordar cedo ou dormir tarde. Porque a gente que trabalha nesse ramo realmente não tem horário pra acordar, pra dormir, pra trabalhar. Então, o que me motiva é isso. É conseguir alcançar os meus sonhos e conseguir ajudar quem tá comigo. Muito bacana, Marquinhos. Eu espero que a gente tenha, pelo menos, conseguido, em parte, atingir esse universo tão grande que é você, né? Artista, profissional, em várias frentes, né? A dança, na música, seja lá em que for. Nossas perguntas eram essas. Se você tiver alguma coisa que você queira acrescentar, fique à vontade. Nesse momento, gostaria de agradecer muito por ter aceito o nosso convite. Tão em cima da hora, né? Mas Que isso. aceitou estar aqui conosco. Minha vida é em cima da hora, acredite. Eu entendo. Então, assim, a gente agradece demais por esse momento aqui hoje no Abananados. Então, só pra mandar um abraço pra galera da Take. Acho que são os que estão ali todos os dias comigo, que me motivam a fazer acontecer. Então, um abraço a Emanuel, João Pedro, que são os meus sócios, Matheus GP, que é o nosso colaborador, diretor de projetos, diretor de entretenimento também. Ele faz também tudo acontecer dentro da produtora. Então, mandar um abraço pra eles, mandar um abraço pros nossos artistas e pra todo mundo que caminha comigo, que tá comigo, que vocês sabem quem vocês são. Mandar aquele abraço e um cheiro no coração. Inclusive, deixa o contato agora, caso alguém queira contatar vocês, pra ficar aí o contato. Então, Take 1, lá no Instagram a gente tá com Take1 _ TAKE1 _ e nosso WhatsApp 991 27 8252 e o meu também 993 90 9697. Pode falar com a gente que a gente tá por aqui. Bacana demais. Mais uma vez, foi um prazer gravar com você hoje, né? Agora a gente vai olhar para aquela câmera ali para nos despedirmos do nosso público. Gente, esse foi o episódio 117 do Abananados Instacast. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. E é isso. Marquinhos, muito obrigado. Gente, até a próxima semana, se Deus quiser.